encontro, um diálogo, uma pergunta. Eu gostaria de estar aí em sua casa, ou junto com você, mas estou aqui através deste púlpito conversando com você. Se eu fizesse uma pergunta, qual é o sonho maior do coração humano? Se eu perguntasse qual é a razão de ser de sua vida, eu começo, não escolhi essa caneta por fazer uma propaganda de um tipo de caneta, não, de uma marca. Essa caneta chegou em minhas mãos porque eu tentei escolher a caneta mais simples que chega em nossas mãos, sem logo querer fazer a propaganda nenhuma. Todas as canetas têm seu valor, cada um é o seu gosto. Mas eu quero conversar com essa caneta, ou eu quero que essa caneta converse comigo, ou eu quero que essa caneta converse com você. Se eu lhe perguntar o que eu tenho na mão, você me diz, é uma caneta. Que bom, parabéns. Se eu lhe perguntar, mas para que serve a caneta? Qual é a finalidade da caneta? Sem dúvida você vem com a principal de todas elas, tem tantas. Ela pode até ser uma arma, depende da maneira que eu a uso, mas normalmente a finalidade principal desta caneta é destinada a existir para que o ser humano se comunique, escreva, traduza suas ideias, realize. Esta é a finalidade principal. Há tantas outras que as complementam. Se eu fosse adiante e perguntasse para você o que eu tenho na mão, você me olha e diz, você tem uma tampinha. E eu lhe perguntar, mas para quê? Qual é a finalidade dessa tampinha? Para proteger essa caneta. Isto é, eu estou focando. Aliás, foi lançado um livro muito interessante do Daniel Goleman, o mesmo que escreveu A Consciência Emocional. Está aí como sucesso das bancas. Leia. A hora que eu soube que existia esse livro, eu já o devorei. Porque eu, como padre, preciso estar sintonizado com o mundo de hoje, para falar o mundo de hoje. O livro se chama Focus, Foco. O homem de hoje perdeu o foco. Ele vive perdido em sua nada. Ele é um ser que começa e não sabe para onde andar. Portanto, se eu perguntar a razão principal de uma caneta, você me diz elaborar, escrever, traduzir para diferentes finalidades, mas a principal é essa. A finalidade de uma simples tampinha é proteger a carga. E se eu parar e fizer essa pergunta para você, qual é a finalidade maior de sua vida? Você nunca se fez essa pergunta? Você nunca teve a coragem de perguntar por que eu vivo? Para que eu vivo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha vida? E a maior enfermidade do mundo que nós vivemos é a perda do sentido e do significado da vida. É o que nos diz que é o que nos diz Dr. Viktor Frankl. Eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente. É um médico que foi discípulo pessoal de Freud. Foi companheiro de Adler, amigo pessoal de Jung. Dr. Viktor Frankl foi nos dizer dos estudiosos em análise, psicanálise, psicologia moderna, depois de Freud, é o homem mais luz dentro do campo da psicologia sob o ângulo do sentido da vida. Tente ler um livro. Se você tem grandes perguntas na sua vida, tente ler um livro do Dr. Viktor Frankl, que ele escreveu ainda no campo de concentração. Ele ficou 5 anos no campo de concentração, preso em Auschwitz, que eu estive mais de uma vez nesse campo de concentração, onde Dr. Viktor Frankl
viu milhares de judeus serem mortos, aonde ele viu que grande parte dos médicos, seus colegas da clínica excelente que tinha em Viena, não conseguiram sobreviver, caíram no desespero, se suicidaram no campo de concentração. E Dr. Viktor Frankl via que pessoas que nunca tinham tido uma universidade, lá no campo de concentração, nos maiores tormentos e barbárie que o homem moderno possa ter criado para destruir o ser humano, ele via pessoas que ainda dividiam o pedaço de pão e que morriam cantando, que iam para as fornalhas de gás, onde cabia dentro a média de 600 pessoas e eram mortos de gás, e depois empilhados, enterrados, se calcula a média de alguns milhões mortos. Dr. Viktor Frankl, que viveu tudo isso, que perdeu a sua família, o seu papai, a sua mamãe, filhos, e que não lhe restou mais nada, vendo o desespero do ser humano, Dr. Viktor Frankl disse, escreveu, a busca do sentido de vida. O ser humano que não tiver a clareza de um sentido de vida é um ser humano que se perde. Ele não tem referência. Não se constrói um edifício se não sabe para qual é a finalidade. Não se constrói um edifício sobre leis, sobre alicerces, sobre princípios, sobre normas, sobre regras. Se o edifício cai, seríamos insensatos. Caruso, um psicanalista americano, ele chama isso de tragédia existencial. O que é que ele chama de tragédia existencial? Tragédia existencial é o ser humano que absolutizou o relativo e relativizou o absoluto. Significa, ele prioriza as coisas secundárias, o ter, o ser, o gozar, o viver, e se esquece dos valores essenciais da vida. E um ser humano sem isso, sem um sentido, me desculpe, ele não tem motivo para viver. Ele vive de compensações. Ele cai no vazio. Ele pode ter todas as coisas do mundo e cantar como Roberto Carlos cantou no começo do seu sucesso de juventude, que adianta entrar no meu carro se a solidão me dói, que vá tudo para o inferno. O ser humano é um peregrino de si próprio. Nada lhe basta. Ele é um ser insaciável. Ele chega para estar sempre partindo. O ser humano tem dentro de si uma sede, um desejo, que nada das coisas lhe basta. E é por isso que a droga está destruindo o mundo de hoje. Não adianta combater droga enquanto a vida é droga. Não adianta falar em amor se você não sabe qual é o porquê e o para quê da vida, se você não sabe o sentido e o valor da existência humana, o que você vai fazer com uma pessoa? O que você entende de amor? O que você entende de vida? O que você vai fazer? Você vai usar e manipular para você, e aí você descarta. A hora que não presta, você larga fora. Estamos na era do descarte, meu amigo. Estamos na era da banalização. O ser humano perdeu foco. Isto é, o sentido e o significado da existência. Por isso, meu amigo, eu estou conversando com você como padre, mas eu, porque a vida todinha tive que enfrentar os universitários, a vida toda eu me deparei com o ser humano se questionando da vida e de Deus, eu tive que, em primeiro lugar, dar resposta para mim mesmo. Por que eu vivo? Para que eu vivo? Porque eu sou padre. Do contrário, eu farei daquilo que eu sou não um serviço ao mundo, não um serviço à vida, um serviço a mim mesmo. E o Dr. Viktor Frankl, no livro principal dele, que eu considero A Busca de um Sentido de Vida, um médico no campo de concentração, vá, dê esse presente, se dê esse presente, leia esse livro, se lê tantas coisas, você voa na internet, busque ler esse livro, A Busca de um Sentido de Vida, o médico no campo da concentração. Dr. Viktor Frankl é um judeu, não é nem católico.
E ele escreveu um segundo livro dele, ele tem dezenas, e no Brasil deve ter uns 20 livros escritos dele. Eu tive a graça de fazer cursos com ele. Eu tenho um livro autobiografado com ele. E o Dr. Viktor Frankl, no íntimo do seu livro, na logoterapia e sentido de vida, logoterapia significa a terapia do sentido de vida, diz que um ser humano que não tiver uma razão de ser, já tem uma razão para morrer. O ser humano precisa ter uma razão de ser. Isso ele precisa ter uma fé. Não estou falando só da fé cristã, eu estou falando de um significado, de uma razão de existir, senão ele se frustra. É por isso que o ser humano tem medo de envelhecer, de enrugar seu corpo, sua vida. Porque o mundo de hoje põe o critério do valor no dinheiro, no ter, no viver, e não no ser, no existir, no ético. E é por isso que estamos tão perdidos, meus amigos. A lição da vida. Eu perguntei a você agora há pouco, uma caneta. Para que serve? Você respondeu. Uma tampinha, qual é a finalidade? E você não tem uma finalidade de sua vida? Se você não tiver uma resposta clara que disso, eu lhe peço, não se case, não questione o mundo, porque você não tem o que fazer. E nem fale de amor, porque você não sabe o que é amor, você não sabe amar, você usará as coisas, usará a vida, se compensará e lhe faltou a razão de construir sua existência. E diz Dr. Viktor Frankl, judeu, que chegou a estudar todo Santo Tomás, e a tese dele, a tese de Dr. Viktor Frankl, judeu, sabe como é que se chama? A presença ignorada de Deus no inconsciente humano. Pode você não ter fé, mas por amor de Deus, não me questione o que eu estou falando para você. A fé é um dom. Mas ninguém mais consegue hoje provar cientificamente a existência do espiritual. Só quem não tem fé, quem não estuda, quem não mergulha. A psicanálise moderna já começa a focalizar isso. O ser humano não se frustra tanto pelo que lhe aconteceu. O ser humano não se frustra tanto pelas contrariedades da vida. O ser humano se perde quando lhe falta o horizonte do futuro. Um porquê e um para que viver sua existência. Aí ele é capaz de doar sua própria vida, porque ele tem um sentido de vida. E esse sentido, diz Dr. Viktor Frankl, somente ele é dado por uma crença maior. Agora, grave o que estou lhe falando agora. Grave! Vá lá, não pergunte a mim, eu não sou padre. Só que eu tenho que falar das coisas. Eu estou conversando com você. Tente ler a pesquisa da antropologia, particularmente de um antropólogo de origem russa, que se chama Nicolas Berdyaev. Ao estudar todas as civilizações da Terra, todas, não importa a crença, credo, que acreditou, não acreditou, estudando a maneira de ser do ser humano no mundo, ele descobriu, está isso nas suas conclusões, sempre que o ser humano na história do mundo, a nível pessoal, a nível afetivo de dois, a nível de célula afetiva familiar, a nível de sociedade, a nível de país, de povo e a nível de civilização, perdeu a referência com um Criador. Grave bem o que eu lhe vou falar. Do fórum pessoal ao fórum de civilizações. Sempre que o ser humano perdeu um contato com um Criador, ele se corrompeu a nível pessoal, ele se fragilizou nas relações afetivas, ele adoeceu a convivência social e as civilizações desapareceram. A morte de Deus é sempre morte do homem. Doutor, se você é um freudiano, mas que você for sincero, tiver estudado Freud em profundidade, você sabe que Freud colocou na estrutura da sua vida, da sua tese, ele é o grande descobridor, ele é o pai, ninguém nega esse valor de Freud. Quando Freud questionou a fé,
Nós temos que saber por quê. Porque Freud foi muito decepcionado com o contato com alguns padres e que eu gostaria de pedir perdão. Muita gente tem dúvida de Deus porque se decepcionou com padres, com pessoas, com ideias, com atitudes. Mas não é a busca de Deus que decepcionou. São pessoas que machucaram a crença. Freud é um desses. Tente estudar. Freud, ao descobrir a estrutura do eu, do it, dentro do it, ele colocou os impulsos psicobiológicos, que são os impulsos vitais, que eu respiro, eu durmo, eu tenho fome, eu tenho afeto, eu tenho a dimensão sexual, são impulsos de defesa psicobiológica. Freud colocou dentro do it os impulsos psicossociais. O ser humano, por natureza, é um ser de relações. Ele não se basta, ele precisa. E dentro da estrutura do it, ele colocou o impulso da transcendência. O ser humano tem uma busca interior muito profunda. E o próprio Freud passou um tempo que ele se isolou, ele ficou como o quê? Um eremita, para tentar ver a vida dele. No fim, ele caiu numa confusão e, antes de morrer, ele escreveu para sua amiga Ana Bonaparte. Ele escreveu para sua amiga Ana Bonaparte: querida Ana Bonaparte, eu estou para morrer. Como qualquer outro, eu estarei 7 palmos embaixo da terra. Mas para que eu não desapareça, pense em mim. Eu quero, pelo menos, viver na sua mente. O ser humano não aceita morrer. É o único animal que se questiona pela vida. É o único animal que tem medo da morte. Não, mentira, não tem medo da morte. Ele tem medo de não sobreviver. Ele tem medo de não existir. Meu Deus, se eu me comparar com uma tartaruga dura 200 anos, 400 anos. E eu, no máximo, 70, 80, olha lá, 90, alguns mais, outros menos. O único animal que tem medo da morte não é da morte. Ele tem medo de desaparecer, de não existir, de não sobreviver, de terminar em nota zero. É uma contradição com a evolução do mundo. A evolução do mundo que começou com Darwin, e não deixa a teoria de Darwin, embora não se confronte com a fé cristã, ela esbarra, mas ela tem ponto de partida. Há um desenvolvimento, o mundo caminha de um menos para um mais, que coincide com a teoria, com toda que foi colocado com Teilhard de Chardin. Do nada vem o ômega, caminha por tudo para o pleroma, que é Deus, Teilhard de Chardin, que a igreja no começo questionou, mas hoje admite. Há uma caminhada do menos para o mais. O meu corpo envelhece biologicamente. Eu nasci jovem, nasci criança, me tornei jovem, tive o vigor da minha vida, agora meu corpo envelhece. Entretanto, na minha dimensão existencial, eu nunca trocaria a visão que eu tenho hoje de vida com a visão que eu tinha quando tinha 18, 30 anos, no vigor da minha vida. Na dimensão interna, eu sou muito maior do que quando era pequeno. Há uma evolução para o mais. Não pode a evolução terminar na nota zero. Ela tem que caminhar para um ponto de encontro. E essa sede presente, escondida, auscultada na roupagem do mundo, ela coincide com toda a busca das religiões, principalmente do cristianismo, que diz que a vida e que o homem não caminha para a morte, mas caminha para o encontro com a plenitude de vida. Se uma caneta tem uma razão de ser e um sentido de vida, não é possível que o ser humano nasça, cresça, sonhe, trabalhe e termine com nota zero no fundo. Eu não aceito. É uma negação da evolução. Eu quero viver uma vida envelhecendo no corpo, mas amanhecendo para a eternidade. E você? Por que você vive? Para que você vive? O que você leva das coisas? Qual é a razão de ser de sua vida? Por que você vive? Por que você ama? Por que você trabalha? Cuidado, se lhe faltar um porquê e um para quê da vida, como diz o Boris, como é o
Mayberry, o líder da época da crise do mundo, da civilização, em 1950, na Sorbonne de Paris. Quem não tem uma razão de ser, já tem uma razão para morrer. Na medida que o ser humano perde o seu foco, a sua finalidade, ele se corrompe, ele absolutiza o relativo e relativiza o absoluto. O ser humano é, por natureza, um eterno peregrino que caminha no tempo à busca de um sentido maior, que as religiões falam em eternidade, cada um a seu modo, que Cristo colocou como meta absoluta. Eu vim vos revelar uma verdade, que desde toda a eternidade Deus pensou em você. Efésios, capítulo 1, versículo 12 e seguintes. Que você nasceu no tempo, que você nasceu do amor de um homem e de uma mulher, que você existe no tempo, que você ama e se apaixona, mas que o seu destino não é a morte. A morte é como o quê? O acrisolamento, como que uma semente que se quebra, como um ovo que se quebra, para dar a ordem a um lindo pássaro. Nós não caminhamos para o nada, nós caminhamos para o mais. Este é o projeto de Deus. Este é o sentido maior da vida pela qual vivemos no tempo. Isto é ter uma fé. E você? O que está fazendo da sua vida? Quem sabe lhe falta este foco? Procure. Procure. Não negue por negar. Mergulhe na ciência. Mergulhe nas religiões. Não cito nenhuma. Mergulhe na pessoa de Jesus. E você descobrirá o encanto de viver, o porquê de viver, a razão de sua existência. Que Deus lhe conceda esta graça. Eu estou dividindo, não só uma ciência, eu estou dividindo a minha procura, a minha razão de ser. Eu não acredito num Deus, só. Eu sei que Ele existe e eu sei que eu existirei para sempre. Que Deus lhe conceda a graça de viver de acordo com uma fé, uma esperança e um sentido de vida.